Olá, senhores! Voltamos aí com a questão agora 19 da nossa FUVEST 2025, primeira fase. E essa questãozinha, você tinha que tomar um pouquinho de cuidado, né? Ler com calma e analisando as informações que ele está dando, e principalmente a equação. Por exemplo, uma equação que você não costuma trabalhar no seu ensino médio, no seu pré-vestibular, né? Mas ele te fornece a equação e te fala o que é o quê. O que você tinha que interpretar aqui, ó? Primeiro, quando um fóton com comprimento de onda lambda zero incide sobre a partícula, ele emerge dessa interação formando um ângulo θ, com a sua direção inicial de movimento e seu novo comprimento lambda linha. Então perceba que a tua radiação, ao sofrer uma colisão com uma partícula, ela altera o seu comprimento de onda, mas não mudou o meio. Perceba que a partícula e a onda estão no mesmo meio e elas vão continuar no mesmo meio. A velocidade não muda, certo ou não? Então vamos lembrar aqui, ó. Lembra do vai, girafinha, foge. Olha lá, o V lambda F é a equação fundamental do ondulatório. Percebam que se ela vai manter a sua velocidade constante porque não muda o meio da radiação, e a radiação, né, toda onda depende do meio que ela está se propagando, a velocidade, a gente percebe que ao mudar o lambda muda a frequência. Aliás, percebam que o teu comprimento de onda, quanto maior o comprimento de onda, menor é a frequência que a radiação tem. Então, ela sofreu uma colisão com a partícula, ela altera o seu comprimento de onda e logo ela altera a sua frequência. E por que que acontece isso? Agora vamos voltar numa outra equação, que é a chamada equação de Planck. E é igual a H vezes F. Lembra que o H é apenas uma constante para nós, é um valor fixo para nós aí, certo? Agora, a gente percebe que a frequência ela é diretamente proporcional à energia do fóton, da radiação para nós. Isso significa que quando ele tromba com uma partícula, transfere energia para ela. Se a energia dela diminui, logo a frequência dela tem que diminuir. E como a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda, o comprimento de onda dela vai aumentar. E aí, quando a gente olha para a equação, perceba que o lambda zero é o comprimento de onda que a radiação tem, que o fóton tem antes da colisão, certo? Depois que ele tromba, ele assume um novo valor. Por quê? Porque o comprimento de onda dele aumenta. Eu vou somar. Eu vou somar um valor que representa para nós. Olha para cá agora, você está olhando já, né? Mas presta atenção, então. Esse valor representa para nós a variação do comprimento de onda. É ele que determina para nós o quanto o teu comprimento de onda está variando. Ou seja, você tinha um lambda zero, que vale 3. Agora vai para o lambda linha, que vale 6. Vamos falar 6,5. Significa que ele aumentou 3,5. Ele variou 3,5. E esse 3,5 é o que você vai somar com o 3 que você tinha antes. Ou seja, o A sobre M vezes 1 menos cosseno de θ para nós. É isso que você precisava interpretar aqui, peão. Mas não você tirou o 6, o 6,5, eu chutei valor aqui, para a gente poder pensar junto aqui agora, tá? Mas para entender que aquele segundo cara, aquele balãozinho maior, representa o ΔH, o quanto variou o comprimento de onda para nós aqui, certo? Bom, com base nessas informações e seus conhecimentos sobre a propagação de ondas eletromagnéticas, assinale a alternativa correta. E aí eu coloquei, obviamente, com base nessas informações novamente, né? Então, no item a maior variação no comprimento de onda do fóton, então vamos lá, maior variação no comprimento de onda, ele está falando do ΔH. Perdão, eu coloquei ΔH, meninos, queria colocar delta lambda, né? Variação do comprimento de onda. Fiquei com a constante de Planck na cabeça, acho. Eu quero falar de delta lambda, que é a variação do comprimento de onda para nós, certo? Então, quando ele fala da variação do comprimento de onda, ele está falando do delta lambda para nós. Ocorre quando o ângulo θ é igual a 90 graus. Vamos lá. Se o nosso delta lambda ele vale o A sobre M vezes 1 menos cosseno de θ, a gente percebe que esse lambda vai ter o maior valor possível quando este termo aqui for o maior valor possível. Perceba que o A é uma constante para nós, ele garante no texto, né? Não, alfa nesse caso, né? Aqui é alfa, eu estou enxergando, estou sem os óculos aqui. Você nunca me viu de óculos, mas era para estar usando, tá? Então, esse alfa é uma constante e m é a massa da partícula. Se você estiver trabalhando com a mesma partícula, a massa não vai mudar. Então, o que muda para nós é esse 1 menos cosseno θ. Para a gente poder ter a maior variação do lambda,
eu preciso que esse valor assuma o seu maior valor possível. Para isso, senhores, a gente sabe que o cosseno de θ, ele pode ter um valor mínimo e um valor máximo. Qual é o máximo valor que o cosseno θ pode assumir? O cosseno de θ, tá? Cosseno de 0 vale 1, lembra? Então, para o θ valendo 0 graus, você consegue ter o maior valor do cosseno de θ. Ele estaria valendo 1 para nós. Agora, qual o menor valor que esse carinha poderia assumir? É aí que você tem que tomar cuidado. Você vai falar assim, o menor é quando o θ é 90 graus. Porque para o θ 90 graus, o cosseno vale 0. Só que aí você tem que tomar cuidado que o menor, na verdade, seria para o ângulo de 180 graus. Porque quando o seu θ vale 180, significa que o cosseno de θ vale menos 1. E menos 1 com certeza é menor do que 0 também, né? Então o 0 seria o intermediário entre esses dois. Então perceba que o cosseno θ valendo menos 1, menos com menos ia ficar o quê? Mais. E aí a gente ia somar o maior valor em módulo que o cosseno de θ pode assumir, que seria 1. E portanto é nesse caso, no 180 graus, que o lambda, ou variação do lambda no caso, seria máximo, né? E não no caso de 90 graus. Por isso que o item A vai estar falso para nós aqui. Fechou, meninos? O item B. Se o ângulo θ é igual a 30 graus, o fóton emergente tem frequência menor do que a frequência inicial. Pera lá. Presta atenção. O fóton emergente ter menor frequência do que a frequência inicial. Quando o ângulo θ for 30 graus, o fóton emergente é esse carinha aqui, ó. Vamos mudar a cor aqui um pouquinho para mudar. Cadê, ó? Fóton emergente é esse cara aqui, ó, que emerge depois da colisão com a partícula, certo? O fóton inicial é este carinha aqui, certo? Percebam que depois da colisão, parte de energia se dissipa, parte de energia fica com a partícula. Significa que a gente está diminuindo a energia do nosso fóton, da nossa radiação. Logo, a frequência dela também tem que fazer o quê, senhores? Diminuir. Mas não para o ângulo valendo 30 graus, né? Seria para qualquer ângulo aí onde houvesse a colisão. Parte da energia dela ia se dissipar, e aí uma parte da energia ia continuar no fóton emergente, e esse fóton emergente com menos energia teria uma menor frequência. Então a gente sabe que a alternativa correta aqui já com certeza é a alternativa B de nádegas para nós aqui, fechou? O item C. Quando θ vale 0, faltou 1 grau ali, né, mais 0 graus, a velocidade do fóton emergente é menor do que a do fóton incidente devido à conservação da quantidade de movimento. Meninos, a conservação da quantidade de movimento fala para nós que a quantidade de movimento do sistema se conserva, não que as velocidades irão se conservar, mas a quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade. Certo? Ela está relacionada com a questão 18, que a gente viu logo um pouco antes aí, né? Que também estava na prova de vocês. Então, não é a velocidade que conserva, é a quantidade de movimento. Outro detalhe, o fóton continua no mesmo meio, a onda eletromagnética não mudou o meio para ela, então a velocidade não muda, só muda a velocidade se mudar o meio para nós. É por isso que a gente vai falar que esse item está falso. Primeiro, que a velocidade emergente é menor ou maior, não faz sentido e não é devido à conservação da quantidade de movimento. Isso aqui conserva a quantidade de movimento e não velocidade para nós, certo? D de dado. Se o ângulo θ é igual a 60 graus, a variação no comprimento da onda do fóton é menor se a partícula for um elétron do que se a partícula for um próton. Então vamos olhar. Ó. Nesse item D, vou até colocar aqui para a gente indicar que nós estamos no item D, ele está falando se o θ for 60 graus. Então, se o θ for 60 graus, vamos ter cosseno de θ, que vale meio. Se a gente jogar na equação, nós vamos chegar aqui, o lambda linha vai ficar o lambda 0 mais alfa sobre m vezes o 1 menos o cosseno de θ, que vale meio. Percebam que aqui nesse item, ele também está falando da variação do comprimento de onda do fóton, certo? Então, ele está falando do delta lambda para nós. Então, vamos olhar só para o termo que representa o delta lambda para nós, que é esse carinha aqui. Então, nós vamos poder falar que esse delta lambda, ele vai ficar o alfa sobre 1 menos meio dá meio. Então, 1 vezes alfa é alfa e 2 vezes m
a gente sobe isso daqui, fica 2m, certo? Então aqui, ó, como 1 menos meio sobra meio, o 1 vezes alfa fica alfa e o 2 vezes m fica 2m embaixo para nós. Olhando para essa equação agora, a gente vai poder falar, ó, como a massa de um próton ela é maior que a massa do elétron, quase 1000 vezes maior que a massa do elétron, ele falou aqui que a variação do comprimento de onda é menor se a partícula for um elétron. Se a partícula for um elétron, a massa do elétron é menor. E aí essa variação do comprimento de onda vai ser, na verdade, maior e não menor, certo? E aí, meninos, independente do ângulo também, tá? 60 graus deu 1,5 ali. Se fosse 30 graus, ia ficar raiz de 3 alfa sobre 2m, mas não ia mudar porque são valores apenas, né? O que muda para nós é a massa m. Então, independente do ângulo, essa alternativa estaria falsa aí para nós, certo? E o item E. Um fóton que emergiu perpendicularmente à sua direção inicial não sofreu mudança em sua frequência. Meninos, olha só. Se o fóton emergiu perpendicularmente à sua direção, você vai falar aqui que o ângulo θ é 90 graus. Cosseno de 90 graus é 0. 1 menos 0 fica 1. Então, o delta lambda é alfa sobre m. Mas vai ter um valor para o delta lambda que vai ser acrescentado no lambda inicial. Isso indica para nós que o comprimento de onda muda, logo a frequência da onda também muda. A frequência do fóton também muda, né? Outra relação que você poderia entender é que se ele colidiu, transferiu energia, a energia dele diminui, consequentemente a frequência também tem que diminuir. Por isso que o item E, ele falou que não sofreu mudança, né? Está errado, ele sofre mudança na sua frequência. Então a alternativa correta ficou a B de nádegas. Você já lembre-se, né? Se você gostou, curte o vídeo. Não deixa de curtir o vídeo para ajudar a gente, tá? Se inscreve no canal aí. Se liga para poder assinar o nosso canal. Vão vir novidades aí no final do ano, principalmente no mês de janeiro aí para nós. Fechou? Um grande abraço a todos. Nós nos vemos na próxima e até mais.